Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco Carijé, para quem não me conhece. Quero dar aqui uma palavra rapidinha a vocês acerca da Páscoa e o seu real significado. Veja bem, como a Bíblia ela se completa em si, né? Nós podemos ter um entendimento acerca da Páscoa, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Na verdade, tudo começa no Antigo Testamento, ali em Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel está cativo no Egito há mais de 400 anos, e é chegado o momento de Deus libertar o seu povo. Deus usa a pessoa de Moisés para ser esse libertador. Deus pede a Moisés para que vá até Faraó, para que Faraó liberte o seu povo, para que possa adorá-lo e possa servi-lo. Faraó ele não aceita, né, libertar o povo de Israel. Depois Deus começa a enviar pragas para o Egito. Faraó, em determinado momento, ele cede esse pedido de Deus para que ele liberte o povo. Depois ele volta atrás de novo, ele decide não libertar o povo de Israel, e aí Deus envia a última praga, a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. Deus pede para Moisés avisar o povo de Israel que guarde-se em suas casas, se tranquem em suas casas com suas famílias, peguem um novilho, um cordeiro, sacrifiquem um cordeiro e molhem um cordeiro, e esse sangue do cordeiro eles coloquem nos umbrais das suas portas, o sangue desse cordeiro. Esse sangue representaria ali que essa família ela estava guardada pelo sangue desse cordeiro, e o anjo da morte passaria adiante dessa casa e os livraria e os daria o livramento da morte. A palavra Páscoa ela vem do original do hebraico Pessah, que é justamente o seu significado passagem. O anjo da morte passaria adiante dessa casa, porque o sangue do cordeiro os daria o livramento de morte. A gente vê também no mesmo capítulo 12 de Êxodo que Deus pede para que eles assem ali alguns pães asmos. Os pães asmos são pães sem fermento, porque dá a ideia de que Deus estava avisando ao seu povo que eles deveriam estar prontos a qualquer momento para sair. Então eles deveriam fazer isso com um sentido assim de emergência, de pressa, para que a qualquer momento, depois dessa passagem do anjo da morte e do livramento, eles deveriam estar aptos, preparados para sair do Egito. Então é esse momento de transição, o momento de transição do estado de servidão, da escravidão do Egito, para essa passagem de estado de liberdade. Eles seriam livres, eles seriam libertos da escravidão do Egito e passariam a adorar a Deus, servi-lo no deserto, ali naquele momento, até a terra prometida, a qual Deus iria conduzi-los. Maravilha, já temos um entendimento acerca do Antigo Testamento. Essa tipologia, essa sombra do que estava acontecendo ali no Antigo Testamento, em Êxodo 12, cumpre-se em Cristo Jesus ali no Novo Testamento. João Batista, no capítulo de João, capítulo 1, no versículo 29, quando Jesus vem se aproximando ali da multidão no Jordão, João Batista aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali fazendo alusão a Cristo como o cordeiro que seria imolado, assim como fora imolado lá em Êxodo 12, e o sangue de Jesus apergido na cruz, a propiciação do seu sangue na cruz do Calvário, seria o agente libertador dos pecadores, fazendo essa passagem dessa transição da morte para a vida. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 24 diz: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, na palavra da pregação de Cristo, do Reino de Deus que estava ali agora, e que ele seria agora o Salvador de todo o povo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus Pai, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja a passagem, veja essa transição da morte. A morte ocasionada pelo pecado, essa separação de Deus por causa das nossas iniquidades, em relação a um Deus santo, e que acontece lá no Éden, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, transgride a palavra de Deus,
nos fazendo herdar essa natureza pecaminosa e nos afastando de Deus, assim como foram eles também afastados da presença de Deus no Jardim do Éden, faz com que nós passemos nesse estado de servidão, de morte, de separação de Deus para a vida, ou seja, para nos aproximarmos de Deus novamente e termos a herança da vida eterna. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz que Jesus ele se sacrifica uma única vez, o justo pelos injustos, para nos aproximar de Deus, para nos levar a Deus. Estávamos afastados por causa do pecado, Cristo se sacrifica por nós, o sangue do inocente derramado pelos culpados, pelos injustos, para nos trazer de volta a Deus, para nos colocar na condição de estar novamente tendo a possibilidade de ter a nossa vida de relação com Deus novamente restaurada, coisa essa que fora interrompida ali no Jardim do Éden. Então veja como essas coisas elas se encaixam, veja como Jesus Cristo se encaixa nessas promessas. Aquele cordeiro que foi imolado ali no Antigo Testamento em Êxodo 12, era a sombra do cordeiro pascal, estaria em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo fazendo menção de Jesus como cordeiro pascal. Ele diz assim, abandonemos o velho fermento, o velho homem, né? A velha massa, o fermento do velho homem, e celebremos o cordeiro pascal, tendo uma nova vida em Cristo. Então veja que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso sacrifício, Cristo é o cordeiro que se entregou por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então fica aqui a minha palavra para vocês, nesse dia de Páscoa, nesse dia tão importante para a humanidade. O detalhe é que Cristo, ao morrer na cruz, ele ressuscita no terceiro dia e nos dá a esperança de retorno para nos buscar, para um dia estarmos com Ele. Que essa palavra esteja hoje no seu coração, que traga a luz do seu entendimento, para que realmente você possa comemorar esse dia, celebrar esse dia com a sua família, não da forma superficial como muitas pessoas ainda têm celebrado. Que o Senhor abençoe a vida de vocês e a família de vocês. Aqui fica a minha deixa nesse dia tão maravilhoso que é a Páscoa, para vocês e para suas famílias. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.